Bom dia, caros colegas, senhor presidente. Cumprimento a todos mais uma vez. Eu estava preparado dessa vez para falar sobre vouchers, né? Montei toda a apresentação, acharia que seria um tempo importante para a gente conversar sobre educação em outro sentido. Depois, alguns fatos nos trouxeram refletir mais uma vez sobre as estatais brasileiras, né? Aí preparei uma segunda apresentação sobre as estatais. Mas, como no Brasil, todo dia é uma surpresa, a gente teve essa proibição, baseados na ciência, né, de algumas atividades, entre elas a questão da educação no nosso Estado. Então, mais uma vez, reescrevi a minha explanação aqui e vou contar com a ajuda de vocês para que a gente discuta esse assunto, porque a proibição da educação, ela compromete não somente o ano letivo das crianças, ela compromete o futuro do nosso Estado e do nosso município. Então, na sexta-feira, o nosso governador Eduardo Leite, ele baixou um decreto dizendo, diante das evidências científicas, tomou algumas decisões. E aqui eu friso as evidências científicas, né? Dentre elas, o fechamento das escolas e o toque de recolher das 10 da noite às 5 da manhã. Friso pela terceira vez, medidas baseadas na ciência. Agora, que ciências são essas, né? Ambas medidas não possuem qualquer embasamento científico. Aliás, tudo ou quase tudo que foi feito até aqui, caros colegas, só carrega o nome de ciência junto para trazer algum tipo de credibilidade a medidas tomadas por alguém que governa como se fosse um ser superior. E quem aqui duvida disso, basta escutar o senhor Eduardo Leite se pronunciando. Fatos que provam claramente que quarentenas não adiantam absolutamente nada são os números que nós podemos ver ao redor do mundo. Já falei aqui por diversas vezes, vamos pegar o número de mortes. Argentina, 9 meses fechada. Brasil, semiaberto, digamos, mesmo número de mortes. Inglaterra, com restrições graves, sérias, média de mortes de 1.700 contra 1.200 do Brasil. Portugal, média de morte de 1.500, com restrições sérias, né? Suécia, com restrições quase nulas, com média de morte inferior a países que fizeram restrições sérias. Então, a ciência já provou que não adianta nada quarentena, nada, é zero que adianta. Mas aí eu vou mais longe. Restrição de horários, eu até fiz uma postagem sobre o vírus baladeiro, né? Parece que só o pessoal que trabalha na noite, os garçons, né, as cozinheiras, os motoboys, esses são responsáveis, os DJs, esses são responsáveis pela contaminação de coronavírus. Esses são punidos. E, aliás, aqui eu pergunto, eles estão sem salário mais uma vez, vereador Moleque. Será que o nosso governador vai abrir mão do seu salário? Porque pela milésima vez eu digo que um grande líder governa pelo exemplo, não governa por decreto. Ninguém pode tirar o sustento de outro alguém se não abrir mão do seu próprio. É lamentável o que a gente vem vendo no Estado, né? Sempre lembrando com medidas baseadas na ciência, né? Então, o governador, o que ele fez? Ontem, vocês devem ter recebido áudio ou ouvido ao vivo, como eu escutei. Ele disse que, como não houve melhora nos números de sexta-feira para segunda, com esse aumento, com esse horário das 10 às 5, ele decidiu ampliar esse horário para as 8 da noite. Senhores, ele nos trata como crianças. Alguém aqui sabe que em 2 dias vai ter alguma melhora em números por causa dessa restrição de horário? Primeiro, que ela não funciona. Segundo, aqui ninguém é criança que não entendeu que o vírus demora de 5 a 7 dias para se manifestar. Se ele tivesse decretado um lockdown sexta-feira, os números seriam os mesmos. Que se demora para se ter sintomas. Todo mundo sabe disso. Aí o rapaz, denominado governador do estado, vai à rádio, se manifesta, dizendo que não surtiu efeito suas medidas. Por óbvio que não surtiu efeito, governador. Por óbvio que não surtiu. Como o fechamento das escolas não vai surtir? E aqui eu pergunto para vocês, e alguém se puder me responder, por favor me responda, porque eu preciso entender. Se estamos no momento mais grave da crise, por que não se decretou um lockdown?
Por quê? Né? Se lockdown funciona, né? Segundo o governador, a quarentena funciona, ele não quer salvar vidas, decrete um lockdown. Sabe por que ele não decreta? Porque ele sabe que não funciona. Porque ali na frente os números, como já mostram, serão ampliados para a população e todo mundo vai ver que foi um erro estratégico que custou não somente vidas, como empregos, renda, psicológico das nossas crianças. Foi um erro, e aí ele sabe que foi um erro, então por que ele não faz de novo? Porque foi um erro. Aí ele vai ter que responder 2 vezes pela incompetência que ele teve. A incompetência de Leite, antes disso eu gostaria de falar, me perguntam, mas o que podemos fazer? Temos exemplos no mundo, a Coreia do Sul, senhores, média de morte de 30 por milhão, 30. O que eles fez? Nenhum lockdown, nenhuma quarentena, rastreamento de quem está infectado, testagem em massa. Quanto a gente gasta milhares de reais em UTI, a gente não aplica esse dinheiro para fazer testagem na nossa população. Quantos de vocês já receberam uma visitinha aí de alguém para fazer um teste? Garanto que ninguém. Agora, quando a gente cai lá na UTI, daí tem lá aquele quadro, né? Aquela coisa lá, né? Por que não antecipar? É mais barato. Será que não dá mídia isso? Bom, a gente tem o caso da Coreia do Sul para se basear no que dá certo. A gente sabe que o Brasil, a gente gosta de se basear no que dá errado, mas, meu Deus do céu, será que é tão difícil a gente copiar o que dá certo no mundo? Minimamente. E aí a gente vai mais longe, vereador Fantinel. A incompetência de Eduardo Leite, que recebeu dinheiro federal, bilhões de reais, e ele investiu grande parte aonde? Salários. Alguém aqui é indigno de receber em dia? Claro que não, e deixo isso muito claro. Mas o dinheiro veio para saúde, não para pagamento de salários. Pagamento de salários, ele prometeu que era só tirar a bunda da cadeira e fazer um ajuste de caixa. Ou eu estou mentindo aqui? Eu estou falando alguma mentira? Acho que não. Então, se ele prometeu algo, que eu cumpra, não com o dinheiro que veio para a saúde. Agora, é muito fácil, né, fechar tudo. Muito fácil. Escolas, as crianças em casa, e aqui eu quero voltar a falar da educação. Ontem participei com o vereador Bressan, com o vereador Scalco e com o vereador Fantinel, de um apelo dos pais aqui na frente pela volta dos colégios. E aí eu pergunto para vocês, em qual estudo Leite se baseou o quê? Escolinhas e crianças de 1º e 2º ano podem voltar para a escola e as demais não são dignas de estudar. Qual é o estudo? Base científica, dados. Eu quero dados, eu quero entender, ou é um achismo? Nós vamos viver de achismo até quando na nossa sociedade? Até quando os funcionários de quem trabalha na noite vão perecer? Até quando as crianças vão perecer com medidas patéticas como essa? Aí vamos a dados. Alguém aqui escutou em algum lugar que as crianças serão vacinadas quando a vacina chegar para todos? Não! Sabe por que não? Porque elas não transmitem, elas não têm, o vírus não vai dentro delas, elas não ficam doentes. Aí a gente impede crianças de estudar. Mas vamos lá, vamos a dados então. Matéria da Gazeta do Povo de 8/12/2020. Estudo realizado pela Insights for Education. Reuniu dados de 191 países, senhores. Conclusão: a reabertura das escolas não tem relação com as taxas de infecção da Covid. Estudo feito em 191 países. A Unicef, em 7/12, fez um comunicado oficial que alerta sobre, abre aspas, impactos devastadores no aprendizado, no bem-estar físico e mental e na segurança das crianças em decorrência do período prolongado com as escolas fechadas. Unicef, não é o Marcon que está falando. Peço o tempo de líder, senhor presidente. Declaração de líder, bancada do Novo, permanece na palavra vereador Maurício Marcon. A média no mundo, caros colegas, de dias fechados dos colégios, você sabe quantos dias são? 67 dias. Todos os governos responsáveis já reabriram os colégios como prioridade. Todos.
menos o nosso governador e mais um punhado de governadores do Brasil que continuam criando uma cortina de fumaça com as crianças para dizer que estão fazendo algo pela saúde das pessoas. Dados da Secretaria de Educação de Porto Alegre, aos quais tive acesso por meio da vereadora Mari Pimentel do Novo, mostram que a contaminação enquanto as escolas estavam abertas entre alunos gira em torno de 0,1%. Na semana que compreende o dia 13/12 a 19/12, Porto Alegre tinha 12.195 alunos em sala de aula. Destes, 0,2% foram infectados por Covid, não necessariamente em sala de aula. Foram infectados não necessariamente em sala de aula. Então, senhores, qual a ciência por trás dessas medidas de fechamento de colégio? Qual é a ciência? Alguém pode me explicar o porquê disso? Por que a gente colocar nossas crianças... E a gente tem exemplos, ontem vocês devem ter visto nas redes sociais, eu vi um vídeo de uma criança que a mãe contou para ela, comemorando que ia voltar para o colégio de primeira série. Comemorando, pulando. Até quando nós vamos fazer isso com nossas crianças? Até quando nós vamos permitir isso? Criança, aparentemente, não tem quem as defenda, né? A gente tem, muitas vezes... Um dos discursos dos professores é que eles não podem se contaminar em sala de aula, mesmo com os dados mostrando. E aqui é bom que se frise, vereador Bressan, que é uma parte pequena dos professores. O senhor recebeu mensagem, como eu recebi, de muitos querendo voltar para o trabalho. Ah, mas o governo não se preocupa com os professores. Tá, e os motoristas de ônibus, vereador Estela, que estão expostos? Ninguém fala nada sobre eles. O pessoal que trabalha em UBS, também ninguém fala nada. É só alguns professores que não podem correr risco de contaminação. Motorista de ônibus que passa quantas pessoas na porta dele por dia, esse pode, esse não tem problema. Talvez esse não pode parar, não se organizou, enfim, né, porque o cliente dele, que é o pessoal que anda de ônibus, vai reclamar, né? As crianças não podem reclamar. E eu pergunto a esses professores que querem ficar em casa, se o salário não estivesse na conta ao fim do mês, o pensamento seria o mesmo? Seria o mesmo? Né? É uma pergunta. É muito fácil as pessoas defenderem o fique em casa, enquanto tem gente que ficar em casa não tem comida para dar para o filho. É muito fácil, vereador Moleque. É muito fácil. E a gente tem outras medidas aqui, que eu poderia citar, que já foram citadas, que não são baseadas em ciência alguma. Vamos lá. 70 pessoas nos pavilhões da Festa da Uva para um evento, ok. 70 pessoas em um quadradinho de 2x2, ok, porque é um evento. Que ciência é essa? Nós vamos se enganar até quando? Eu lamento profundamente que a educação não seja prioridade. Basta olhar as escolas estaduais. Cristóvão está caindo aos pedaços. A parte, vereador. Já lhe concedo. Grama, mato crescendo nas nossas escolas, infiltrações... Caindo, a gente viu o vereador Valinho, acho que foi que trouxe aqui uma escola caindo aos pedaços aqui. Então, não é prioridade, não vamos se enganar. A prioridade nesse momento para o nosso governador Leite é a corrida presidencial de 2022. Infelizmente. Essa é a minha posição. Vereador Moleque, por favor. Obrigado pela parte, vereador Marcon. Parabéns pelo assunto, pelo conhecimento, pela sua explanação incisiva quanto ao governo do Estado. Porque você é um cara popular, deve receber diversas demandas e está aqui passando ao público e a esta casa o que as pessoas sentem. O resumo é que o governador está mais perdido que surdo em bingo. Nem ele não se entende nessas bandeiras. Cara, eu digo para vocês, coitado do secretário João Ex, coitado. Porque o meu telefone não parou desde sexta-feira até agora. Pode abrir restaurante, a quadra vai abrir de noite, abre de dia, volta. Cara, isso o governador, sinceramente, não está tratando o Rio Grande do Sul como deveria ser tratado, como o senhor falou, vereador. Agora ele está em outro foco. Ele está focado em querer correr o Brasil à candidatura de presidente. Vocês não fazem ideia o que é
o que prejudica um setor de eventos, de bares, de restaurantes, o governador do nada decretar da noite para o dia a mercadoria, o estoque que foi comprado. Nós temos o exemplo, Velocinoês, lá em Galópolis, tinha um aniversário de 15 anos programado há 30 dias, da noite para o dia, com os docinhos, com tudo preparado, foram, além de trancar o evento, tá certo, desrespeitou o decreto porque foi pelo governador da noite para o dia, ainda levou uma multa. Então é uma falta de bom senso, o pessoal voltando tentar pagar suas contas e o governador vai lá e da noite para o dia, ele passa uma rasteira aí na metade dos empreendedores de Caxias. Sou defensor de voltas às aulas urgente, o vereador Marcon, o Bressan mesmo sabe, deve receber demanda aí o seu telefone todo dia. Então, parabéns pela sua fala e eu defendo aqui também a volta de todas as atividades, inclusive das aulas. Com cuidado, a gente sabe que o vírus existe. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Moleque. É bom salientar que as escolas, ao que se viu ao redor do mundo, é onde menos se contaminam, é onde menos se tem risco de contaminação. Então, é uma medida completamente absurda que o governador tomou. Vereador Bressan, por favor. Bom dia, vereador. Obrigado pela parte. É só uma parte. O senhor tocou, acho que bem certinho, onde nós gostaríamos que tocasse na questão dos professores e a questão da vacinação. Tá? Como é que nós temos exemplos de desde agosto do ano passado, as escolinhas abertas, já trouxe os dados, já trouxe aqui porcentagem do pessoal que foi afastado e tudo mais, e só os professores que são meia dúzia, que fazem aquela confusão, aquele alvoroço e tudo mais, é que não querem voltar. E a grande maioria quer. Qual é a diferença, eu gostaria de saber, da escola privada para a pública. E aí vem a questão que o senhor acabou de colocar do transportador. Tá? Tem bastante. Eu quero saber qual é a diferença da pessoa que trabalha na privada lá, ele tem muita diferença, acho que estão diferenciando as pessoas, me desculpe. Tá? Mas eu recebo ligação de todo dia de professores do estado e do município que querem sim voltar. Então a demagogia tem que parar nesse momento. Tá? Não é assim, não adianta vir com conversinha, porque eu recebo. E o pessoal, inclusive, coloca a situação. Quem aqui está nos fazendo a maior contrariedade da volta às aulas é o sindicato. Tá? O sindicato que gosta de botar caminhão aí e fazer baderna. É só isso. Tá? Vamos ter responsabilidade com as famílias. Eu defendo uma classe de mais de 1.200 pessoas que tem empresa e estão passando fome. Eu quero ver quem é que vai dar comida para essas pessoas. Quero ver chegar em casa e o filho pedir um lanche ou alguma coisa e não ter dinheiro para comprar. Então, parabéns nesse momento que eu defendo a volta às aulas urgente. E chega de desculpa. Tá? A vacina vai vir. Quando tiver que ser vacinado, vai ser vacinado. Agora, deixar de ter a aula e as crianças e o amor à profissão, cadê? Parte, vereador. Obrigado, vereador. Vereador Scalco. Obrigado, Marcon. A educação é prioridade e isso a gente não discute, né? E assim como a escola tem que ser um serviço essencial, né? Ontem, em uma carta aberta divulgada pelo jornal Estado de Minas, 1.200 médicos, entre eles infectologistas, pediatras, psiquiatras e pesquisadores, defenderam a volta às aulas presenciais. Se tem 1.200 médicos em carta aberta defendendo a volta às aulas, é porque podemos voltar, né? Outra coisa, nessa discussão entre pais, alunos, filhos, professores e médicos, a parte mais frágil de todos é as crianças. Eles não têm como botar sua opinião, eles precisam estudar, eles precisam estar nas escolas, e isso aí é essencial. E mesmo com a educação à distância, o que a gente vê? Muitos especialistas apontando que crianças estão tendo problemas psiquiátricos. Então, essa suspensão das aulas presenciais foi uma medida temporária e excepcional. Foi adotada para entendimento da doença e proteção coletiva. Agora a gente precisa voltar imediatamente às aulas e garantir o futuro das nossas crianças. Obrigado, Marcon. Obrigado, vereador Scalco. Vereador Daneluz, já peço desculpa à vereadora Tati, que infelizmente não vai ter tempo para conceder a parte. Vereador Marcon, queria lhe parabenizar pela sua fala, e eu venho criticando há bastante tempo esse sistema de bandeiras do governo do estado, que não se demonstra eficaz, né? Tanto que não funciona, que agora se decreta uma bandeira preta com regra de vermelha parecida com a laranja e que coloca algumas restrições de horário e que crucifica alguns setores da sociedade. Então não existe esse negócio.
negócio de bandeira que decreta e cada semana um decreto novo que fica mais bonito do que isso que a gente tem visto. E quanto à questão das aulas, é importante e necessária o seu retorno tanto para as pessoas que dependem disso, bem como aos pais que não tenham de deixar suas crianças nesse horário das aulas. Então, muito obrigado e parabéns novamente pela fala. Obrigado, senhor presidente.